Meu nome é Mariana Costa. Tenho 31 anos. Sou médica cardiologista em Porto Alegre. E esta é a história de como a faculdade pública que meus pais desprezaram me deu o poder de decidir se eles viveriam ou morriam. Janeiro de 2015. Eu tinha 18 anos recém-completados. Era uma terça-feira de verão escaldante em Porto Alegre. Daqueles dias em que o asfalto derrete e o ar parece sólido de tão quente. Eu estava no meu quarto, no segundo andar da casa dos meus pais no bairro Três Figueiras, uma das regiões mais caras da cidade, quando meu celular vibrou. Era o site da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, resultado do vestibular. Minhas mãos tremiam quando cliquei. A página carregou devagar, cada segundo parecendo uma eternidade. E então eu vi, aprovada em medicina. 12ª colocação geral entre mais de 12 mil candidatos. Eu gritei, chorei, pulei na cama, desci as escadas correndo, quase tropeçando nos degraus de mármore importado. Meus pais estavam na sala de estar, aquela sala enorme com pé direito duplo, lustre de cristal austríaco, sofás de couro italiano. Meu pai, Roberto Costa, 54 anos na época, estava no notebook dele, provavelmente conferindo as vendas das lojas. Minha mãe, Sônia Costa, 52 anos, estava no celular, rolando o Instagram. Eles tinham uma rede de 7 lojas de roupas de luxo espalhadas por Porto Alegre e região metropolitana. Faturavam bem, muito bem. Nossa casa tinha 400 metros quadrados. Eu tinha carro próprio desde os 16 anos. Férias em Miami todo ano. Escola particular caríssima a vida inteira. Entrei na sala ofegante, sorrindo de orelha a orelha. Passei em medicina na Federal. 12ª colocação. Eu consegui. Meu pai levantou os olhos do notebook. Minha mãe parou de rolar o Instagram. Houve um silêncio. Não era o silêncio de surpresa feliz. Era o silêncio de desaprovação. Meu pai fechou o notebook devagar. Mariana, ele disse, com aquele tom de voz que eu conhecia desde criança, o tom de quem está prestes a dar uma bronca. Medicina na Federal? Você está falando sério? Eu pisquei, confusa. Claro que estou falando sério, pai. Eu passei. 12ª colocação. É uma das melhores universidades do país. É medicina. Era meu sonho desde os 13 anos. Minha mãe suspirou. Daquele jeito dramático dela. Mariana, querida, você não pode estar pensando em fazer faculdade pública. Você sabe o tipo de gente que estuda lá? É tudo comunista, esquerdista, gente que não tem ambição. Você vai virar uma dessas pessoas que ficam reclamando do governo, fazendo greve, ocupando prédio. Isso não é para você. Senti meu estômago revirar. Mãe, do que você está falando? É a UFRGS. É uma das melhores universidades federais do Brasil. Os professores são referência internacional. O curso de medicina é excelente. Meu pai se levantou. Ele era alto, 1,85 m, ombros largos, sempre bem vestido. Naquele dia usava uma camisa polo azul marinho e calça de sarja bege. Ele veio até mim, parou a meio metro de distância, me olhando de cima. Mariana, vou ser direto com você. Faculdade pública é mimimi. É coisa de gente que não tem dinheiro para pagar uma faculdade de verdade e fica inventando desculpa de que educação pública é melhor. Não é. É pior. É desorganizada. Os professores ganham mal e não estão nem aí. Os alunos são todos revoltados. Você vai se formar e virar uma médica mediocre que trabalha no SUS ganhando uma miséria. Eu senti as lágrimas queimando nos olhos, mas segurei. Pai, isso não é verdade. A UFRGS tem um dos melhores índices de aprovação em residência médica do país. Os alunos de lá são extremamente competentes. Ele balançou a cabeça. Mariana, eu e sua mãe já conversamos sobre isso. A gente quer que você faça administração. Na PUC-RS, que é particular, que é séria, que tem estrutura. Você se forma em 4 anos, entra na empresa com a gente, aprende o negócio, e daqui a 10 anos você está tocando tudo. A gente construiu um império para você herdar. E você quer jogar isso fora para ser médica do SUS? Eu não quero fazer administração, eu disse. E minha voz saiu mais firme do que eu esperava.
Eu quero ser médica. Sempre quis, vocês sabem disso. Minha mãe se levantou também. Ela era elegante, sempre maquiada, cabelo loiro impecável, unhas feitas, roupas de grife. Mariana, você está sendo infantil. Medicina é uma profissão desgastante. Você vai trabalhar em hospital, lidar com doença, com morte, ganhar mal se trabalhar no público. Administração é limpo, é escritório, é ar-condicionado, é você comandando pessoas. É o que faz sentido para alguém da nossa família. Eu respirei fundo. Eu vou fazer medicina na UFRGS, já está decidido. O rosto do meu pai endureceu. Então você vai fazer sem o nosso apoio. Como assim? Ele cruzou os braços. Se você escolher essa faculdade ridícula, você está escolhendo sair dessa casa. A gente não vai bancar faculdade pública. A gente não vai bancar você morando aqui, comendo aqui, usando nosso dinheiro para sustentar uma escolha idiota. Você quer ser independente? Quer contrariar a gente? Então, seja independente de verdade. Olhei para minha mãe, esperando que ela interviesse, que dissesse que ele estava exagerando. Mas ela apenas assentiu. Seu pai está certo, Mariana. Se você não quer seguir o caminho que a gente planejou para você, então você precisa seguir sozinha. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Vocês estão me expulsando de casa porque eu passei numa universidade federal? Meu pai deu de ombros. Estamos te dando uma escolha. PIU-CRS, administração, você fica. UFRGS, medicina, você sai. Simples assim. Fiquei ali parada, olhando para eles, para aquelas duas pessoas que me criaram, que eu amava, que eu achava que me amavam. E percebi que o amor deles era condicional. Dependia de eu obedecer, de eu ser o que eles queriam, não o que eu era. Então eu vou sair, eu disse. Meu pai assentiu. Ótimo. Você tem até amanhã de manhã para arrumar suas coisas e sair. Subi para o meu quarto. Peguei 2 malas grandes. Coloquei roupas, sapatos, alguns livros, meu notebook, documentos. Chorei a noite inteira. Na manhã seguinte, desci com as malas. Meus pais estavam tomando café na varanda. Nem olharam para mim. Coloquei as malas no meu carro, um Fiat Palio vermelho que eles tinham me dado no aniversário de 16 anos. Entrei, liguei o motor e saí. Olhei pelo retrovisor. A casa enorme, o jardim perfeito, o portão automático se fechando. Tudo ficando para trás. 3 dias depois, meu pai me ligou. Mariana, você precisa devolver o carro. Está no nome da empresa. É patrimônio nosso. Devolvi o carro. Fiquei sem transporte. Passei a andar de ônibus. Fevereiro de 2015. Comecei a faculdade. Consegui uma vaga numa república estudantil no bairro Bonfim, perto da universidade. Dividia um quarto minúsculo com outra caloura de medicina, a Júlia. O quarto tinha 6 metros quadrados, 2 camas de solteiro, 2 armários pequenos, uma janela que dava para um muro. O banheiro era compartilhado com mais 6 pessoas. A cozinha era coletiva, sempre suja, sempre com briga por causa de comida que sumia da geladeira. Eu pagava R$ 400 de aluguel por mês. Não tinha dinheiro. Tinha juntado R$ 3.000 de mesadas antigas. Era tudo que eu tinha no mundo. Precisava trabalhar. Mas medicina é integral. Aulas de manhã e de tarde, às vezes de noite. Consegui um emprego como atendente de farmácia, turno noturno, das 20 horas à meia-noite, 3 vezes por semana. Ganhava R$ 800 por mês. Não era suficiente. Comecei a dar aulas particulares de biologia e química para alunos de ensino médio. Mais R$ 400 por mês. Ainda não era suficiente. Comecei a fazer marmitas para vender para outros estudantes. Acordava às 5 da manhã. Cozinhava, vendia 10 marmitas por dia a R$ 8 cada. Mais R$ 80 por dia, 24 dias por mês, mais R$ 1.920. No total, eu ganhava R$ 3.120 por mês. Gastava 400 de aluguel, 300 de comida, 150 de transporte, 100 de internet, 50 de celular. Sobrava pouco. Muito pouco. Passei fome. Teve mês que eu comi miojo no café, almoço e janta.
Teve mês que eu não consegui pagar a conta de luz e fiquei 3 dias sem energia. Teve inverno que eu não tinha casaco grosso e tremia no ponto de ônibus esperando o coletivo que demorava 40 minutos. Teve noite que eu chorei sozinha no quarto minúsculo, me perguntando se eu tinha feito a escolha certa. Mas eu estudava. Estudava feito uma condenada. Acordava às 5, cozinhava as marmitas, ia para a aula às 7, ficava até às 18 horas na universidade, ia trabalhar na farmácia, voltava à meia-noite, estudava até às 2 da manhã, dormia 3 horas, acordava às 5 de novo. Fim de semana eu dava aulas particulares e estudava. Não tinha vida social, não tinha namoro, não tinha lazer, tinha medicina, tinha o sonho de me formar. Tinha a necessidade de provar que eu estava certa e meus pais estavam errados. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 5 anos de graduação. 5 anos de luta. Me formei em dezembro de 2020, no meio da pandemia, formatura online, sozinha no quarto da República. Meus pais não mandaram mensagem, não ligaram. Silêncio absoluto. 2021. Comecei a residência em cardiologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Residência médica é trabalho escravo legalizado. Plantões de 24 horas, salário de R$ 4.000 por mês, responsabilidade gigantesca, cansaço extremo. Mas eu amava. Amava cada paciente, cada diagnóstico, cada cirurgia que eu assistia, cada vida que eu ajudava a salvar. 2022, segundo ano de residência. Conheci o Dr. Fernando Lopes, cardiologista renomado, chefe do serviço. Ele me chamou para uma conversa. Mariana, você é a melhor residente que eu já tive. Você tem futuro brilhante. Quando você terminar a residência, eu quero te contratar no Moinhos de Vento. Moinhos de Vento era um dos hospitais privados mais conceituados do sul do país. Salário inicial de R$ 20.000 por mês. Eu aceitei na hora. 2023. Terminei a residência. Fui contratada pelo Moinhos de Vento. Salário: R$ 28.000 por mês. Aos 30 anos de idade, eu ganhava mais dinheiro do que meus pais jamais tinham ganhado no auge da empresa deles. Comprei um apartamento de 2 quartos no bairro Moinhos de Vento, perto do hospital. Financiamento de 30 anos, mas era meu. Comprei um carro, um Honda Civic usado, mas era meu. Comprei roupas novas, sapatos novos, móveis novos, tudo com o meu dinheiro. Tudo que eu construí sozinha. E meus pais? Eu não sabia nada deles. 8 anos sem contato. 0. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum feliz aniversário, nenhum feliz Natal. Nada. Eu tinha bloqueado eles nas redes sociais. Não queria saber, não queria sentir. Mas Porto Alegre é uma cidade grande que parece pequena. Todo mundo conhece todo mundo. E eu ouvi coisas. Ouvi que a empresa deles tinha quebrado, que eles tinham fechado as 7 lojas, que tinham perdido a casa, que estavam morando num apartamento alugado de 2 quartos no bairro Sarandi, que viviam de aposentadoria do INSS. R$ 3.200 por mês para os dois. Senti uma pontada de algo. Não sei se era pena. Não sei se era satisfação. Talvez os dois. Março de 2024. Uma terça-feira. Eu estava no hospital, terminando um plantão, quando meu celular tocou. Número desconhecido de Porto Alegre. Atendi. Alô? Mariana. Era a voz do meu pai. Eu não ouvia aquela voz há 9 anos. Ela estava diferente. Trêmula. Quebrada. Mariana, por favor, não desliga. Fiquei em silêncio. Mariana, sua mãe teve um infarto. Ela está no hospital de clínicas. Ela está grave. Muito grave. Por favor, você é médica. Você pode ajudar. Por favor. Senti meu coração disparar. Onde ela está? UTI do Clínicas. Bloco cirúrgico. Por favor, vem. Desliguei. Fiquei parada ali, no corredor do hospital, de jaleco branco, estetoscópio no pescoço, crachá com meu nome e CRM. Doutora Mariana Costa, cardiologista. Eu tinha me tornado exatamente o que eu queria ser.
E agora minha mãe, que me expulsou de casa por causa disso, estava morrendo de um problema no coração. Fui até o Clínicas, 20 minutos de carro. Subi até a UTI. Falei com o médico responsável, o Dr. Cardoso, que tinha sido meu professor na residência. Ele me reconheceu. Mariana? Que bom te ver. Você está aqui por causa da Sônia Costa? Sim, ela é minha mãe. Ele fez uma cara de surpresa, mas não comentou. Me levou até o leito dela. Minha mãe estava entubada, sedada, monitores apitando, soro, medicações. Ela estava diferente, mais velha, mais magra. Cabelo grisalho, sem tintura, sem maquiagem, sem elegância. Apenas uma mulher de 61 anos morrendo numa cama de UTI do SUS. Dr. Cardoso me explicou. Infarto agudo do miocárdio extenso, parede anterior. Ela precisava de cirurgia de revascularização do miocárdio urgente. 3 pontes de safena. Mas a fila do SUS para a cirurgia cardíaca eletiva estava em 6 meses. Ela não tinha 6 meses. Ela tinha no máximo 2 semanas antes de outro infarto, provavelmente fatal. E particular? Eu perguntei. Ele suspirou. R$120 mil. Cirurgia, UTI, internação, equipe. Tudo incluso. R$120 mil. 4 meses do meu salário. Todas as minhas economias. Saí da UTI. Meu pai estava na sala de espera. Ele tinha envelhecido. Cabelo completamente branco, rosto enrugado, roupa simples, calça jeans desbotada, camisa de botão surrada. Ele se levantou quando me viu. Mariana. Olhei para ele. Oi, pai. Ele começou a chorar. Mariana, eu sei que a gente errou. Eu sei que a gente foi horrível com você. Mas, por favor, você é médica. Você pode salvar sua mãe. Por favor. Ela precisa de cirurgia, eu disse, com voz neutra. R$120 mil. O SUS tem fila de 6 meses. Ela não tem 6 meses. Ele soluçou. A gente não tem esse dinheiro, Mariana. A gente não tem nada. A empresa quebrou em 2020. A gente perdeu tudo. A casa, os carros, tudo. A gente vive de aposentadoria. R$3.200 por mês. A gente não consegue pagar. Eu sei, eu disse. Ele me olhou com desespero. Mariana, você ganha bem. Você é médica num hospital particular. Você pode pagar. Por favor, ela é sua mãe. Senti raiva subindo. Ela é minha mãe que me expulsou de casa aos 18 anos porque eu escolhi a faculdade errada. Ela é minha mãe que me chamou de infantil, de idiota, de comunista. Ela é minha mãe que não me ligou uma vez em 9 anos. Nem no meu aniversário, nem no Natal, nem quando eu me formei, nem quando eu terminei a residência. Nada. Meu pai abaixou a cabeça. Eu sei. A gente errou. A gente errou muito. Mas, por favor, não deixa ela morrer por causa dos nossos erros. Eu preciso pensar, eu disse, e saí. Passei 3 dias pensando. 3 dias sem dormir direito. Consultei colegas. Conversei com minha terapeuta, que eu fazia terapia desde os 20 anos para lidar com o abandono. Li sobre ética médica. Reli o juramento de Hipócrates que eu tinha feito na formatura. Usarei o tratamento para ajudar os doentes, jamais para prejudicá-los ou para cometer injustiça. Minha mãe estava morrendo. Eu tinha o poder de salvá-la. Mas eu também tinha o poder de não fazer nada, de deixar a natureza seguir seu curso, de deixar ela morrer na fila do SUS, do mesmo sistema público que ela desprezou a vida inteira. Seria justiça? Seria vingança? Seria ético? Pensei em tudo que eu passei. As noites de fome, os invernos de frio, as lágrimas, a solidão, a luta. Pensei em como eu construí tudo sozinha, sem ajuda, sem apoio, sem amor. Pensei em como eles me abandonaram quando eu mais precisava. Mas também pensei em quem eu era. Eu era médica. Eu tinha jurado salvar vidas. Não importava de quem. Não importava se a pessoa merecia ou não. Meu trabalho era salvar. E eu pensei, se eu deixar minha mãe morrer, eu vou me tornar igual a eles. Vou me tornar alguém que coloca orgulho e mágoa acima de humanidade.
Eu não queria ser isso. Voltei ao hospital. Meu pai estava lá, no mesmo lugar, como se não tivesse saído. Mariana, ele disse levantando. Eu vou pagar a cirurgia, eu disse. Ele arregalou os olhos. Sério? Sim, mas com condições. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser. Primeira condição. Vocês vão me pagar de volta. 120 mil reais. Não importa se demorar 20 anos. Vocês vão pagar 200 reais por mês até quitar. Eu quero um contrato assinado, reconhecido em cartório. Ele assentiu. Pode ser. Segunda condição. Vocês vão assinar um documento também reconhecido em cartório, admitindo que estavam errados sobre a faculdade pública, admitindo que me trataram mal, admitindo que eu estava certa. Ele engoliu seco. Tudo bem. Terceira condição. Vocês nunca mais vão desrespeitar minhas escolhas. Nunca mais vão me julgar. Nunca mais vão tentar controlar minha vida. Se vocês quiserem ter algum tipo de relação comigo daqui pra frente, vai ser nos meus termos. Não nos de vocês. Ele começou a chorar de novo. Tudo bem, Mariana. Tudo bem. A gente aceita tudo. No dia seguinte, minha mãe foi transferida para o Moinhos de Vento. Cirurgia marcada para 2 dias depois. Eu paguei 120 mil reais. Transferência bancária. Toda a minha economia. Tudo que eu tinha juntado em 1 ano de trabalho. Foi embora em 1 segundo. A cirurgia durou 6 horas. Eu fiquei na sala de espera com meu pai. A gente não conversou. Apenas esperamos. Quando o cirurgião saiu, ele disse: sucesso total. 3 pontes. Ela vai se recuperar bem. Minha mãe ficou 5 dias na UTI. Depois foi para o quarto. Depois teve alta. Voltou para o apartamento alugado no Sarandi. Fisioterapia cardíaca, medicações, acompanhamento. Tudo que eu orientei. 2 semanas depois da alta, meu pai me procurou com os documentos. Contrato de dívida, 120 mil reais, 200 reais por mês, 600 parcelas, 50 anos para quitar. Assinado, reconhecido em cartório. E o outro documento. Eu, Roberto Costa, e eu, Sônia Costa, reconhecemos publicamente que estávamos errados ao desprezar a educação pública brasileira. Reconhecemos que tratamos nossa filha, Mariana Costa, de forma injusta, cruel e preconceituosa quando ela escolheu cursar medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Reconhecemos que ela estava certa e nós estávamos errados. Reconhecemos que a faculdade pública que desprezamos formou a médica que salvou a vida de Sônia Costa. Pedimos desculpas públicas à nossa filha e à educação pública brasileira. Assinado Roberto Costa e Sônia Costa. Data: 28 de março de 2024. Reconhecido em cartório. Peguei o documento. Levei para casa. Mandei emoldurar. Coloquei na parede do meu consultório particular que eu tinha aberto 2 meses antes. Todo paciente que entra vê aquele documento. Hoje é dezembro de 2024. Tenho 31 anos. Sou cardiologista respeitada. Tenho consultório próprio. Trabalho no Moinhos de Vento. Ganho bem. Tenho apartamento próprio, carro próprio, vida própria. Construí tudo sozinha. Meus pais pagam 200 reais por mês. Já pagaram 1.800 reais. Faltam 118.200 reais. Vão levar mais 49 anos para quitar. Meu pai tem 63 anos. Minha mãe tem 61. Eles vão morrer devendo. Eu sei disso. Eles sabem disso. Mas não é sobre o dinheiro. Nunca foi. É sobre o princípio. Eles tentaram se reaproximar. Ligam 1 vez por mês. Perguntam como eu estou. Eu respondo educadamente. Curto. Não tenho interesse em reconstruir uma relação. Talvez um dia, talvez nunca. Eu não decidi ainda. Mas tem uma coisa que eu decidi. Eu perdoei. Não por eles. Por mim. Porque carregar raiva é pesado. Porque eu não quero que eles ocupem espaço na minha cabeça. Porque eu mereço paz. Perdoar não significa esquecer. Não significa aceitar o que fizeram. Não significa voltar a ser filha deles do jeito que eu era antes. Significa apenas soltar. Significa seguir em frente. Significa escolher minha própria felicidade acima da mágoa. E tem outra coisa. Eu provei.
Provei que eles estavam errados. Provei que faculdade pública não é mimimi. Provei que educação pública de qualidade transforma vidas. A minha vida. E, ironicamente, a vida deles também. Porque, no final, a faculdade pública que eles desprezaram foi a que formou a médica que salvou a vida da minha mãe. A faculdade pública que eles chamaram de antro de vagabundo foi a que me deu conhecimento, competência e caráter para ser melhor do que eles jamais foram. 9 anos depois daquele dia de janeiro de 2015, quando eles me expulsaram de casa, eu estava assinando a autorização para a cirurgia cardíaca da minha mãe. Eu estava decidindo se ela viveria ou morreria. Eu tinha o poder que a educação pública me deu, e eu escolhi salvar, não porque eles mereciam, mas porque eu mereço ser a pessoa que eu escolhi ser, uma pessoa que salva vidas, não importa de quem. Essa é a minha história, a história de como meus pais disseram que faculdade pública era mimimi, e 9 anos depois eu assinei o documento que decidiu o destino deles. Não com raiva, não com vingança, mas com a dignidade e a competência que a educação pública brasileira me deu. E se tem uma coisa que eu quero que fique dessa história, é isso: educação transforma, educação liberta, educação dá poder. E a educação pública brasileira, com todos os seus problemas, com toda a sua precariedade, ainda é capaz de formar pessoas extraordinárias. Pessoas como eu. Pessoas como tantos outros que lutam, que sofrem, que persistem e que vencem. Meus pais estavam errados, e eu estava certo. E agora eles sabem disso. E o mundo inteiro pode saber também.